Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós vamos iniciar agora Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos iniciar agora. Já estamos iniciando um trabalho excelente sobre a questão da perícia. Eu vou resumir bastante para os meus alunos que participam do júri. É muito importante que tenham essa informação. Então eu vou fazer um resumo bem simples, principalmente para a perícia na questão do júri. O perito é um cidadão qualquer comum, com curso superior na área em que vai se praticar a perícia. Ele é de confiança da justiça e escreverá um laudo que será uma prova no processo. O assistente técnico é contratado e pago pela parte para representá-la na perícia, sendo de confiança dela e podendo ser também qualquer um. O assistente técnico escreverá um relatório que igualmente constará no processo. O juiz deverá fundamentar sua sentença com uma ou mais provas constantes no processo, que poderão ser um laudo do perito ou até mesmo um parecer do assistente técnico. Note então a importância do assistente técnico. O assistente técnico se torna uma pessoa assim, de extrema importância para o caso. Então, no júri, ou digamos assim, na própria sessão do júri ou antes, poderá existir um laudo pericial ou o próprio perito prestando esclarecimentos no momento, o chamado perito oficial, que é o perito do juízo, do juiz. O Ministério Público e a defesa poderão apresentar seus assistentes técnicos, certo? E aí vai se desenrolar as perícias. No caso de Susana Richthofen, aquela acusada, aquela que matou os pais, é muito interessante para a gente ver as perícias de ambos os lados, né? A perícia feita pelo perito oficial do juiz e as perícias que são feitas pelos assistentes técnicos, tanto do Ministério Público quanto da defesa. E nesses casos, no caso de inimputabilidade, que nós trabalhamos bastante em psicologia jurídica, em direito penal, a gente pode, na perícia, ter um médico psiquiatra, que seria o perito, ou um psicólogo, tanto como perito oficial, como assistente técnico das partes. Dessa forma, o mercado de trabalho, para quem trabalha com perícia, é perito oficial e assistente técnico das partes. Aqui, a gente no escritório de advocacia, a gente trabalha com análise jurídica técnica sobre esses laudos e sobre esses pareceres periciais dos assistentes e do juiz. E a gente coloca petições à parte, petição do advogado, como análise técnica jurídica, certo? E aqui nós estamos à disposição para quem quiser. Nosso telefone é 719-9103-0089. Temos aqui um grupo de especialistas nessa área. O perito e o assistente técnico não necessitam fazer concurso. Em tese, não necessita de um curso de pós-graduação ou de qualquer curso de capacitação, assim como fazer parte de associação, instituto, conselhos ou outras agremiações. Conselhos ou outras agremiações. Pode mandar entrar. Conselhos ou outras agremiações de peritos para desempenhar sua função. Pode-se ser perito judicial em um processo e um assistente em outro. Não há limite de processo. O assistente tem 3 missões cruciais: escrever o seu parecer, tal qual o perito escreve o laudo, tentar convencer o perito da tese que possui sobre o objeto da perícia, por último, fazer crítica negativa pontual a cada detalhe que não concorda com o laudo do perito, ou citar os trechos positivos que ajudam a sua tese, certo? Então, a nomeação dos assistentes técnicos, as partes têm direito a nomear um assistente técnico, cada uma, se quiserem, na perícia judicial. Se a matéria da perícia envolver mais de um conhecimento distinto, como medicina e ciências contábeis, é admitida as partes nomearem um assistente para cada matéria. A mesma coisa para a nomeação do perito feito pelo juiz.
haverá peritos diferentes para áreas diferentes. Então, meus alunos estão assistindo aqui e estão voltando à mesma pergunta. Eu estou vendo aqui, nós estamos ao vivo e estamos repetindo a mesma pergunta. Eu peço, pelo amor de Deus, que ele retrabalhe isso aí, tá? Retrabalhe para o júri de segunda-feira. Eu sei que vocês estão assistindo ao vivo aqui, já está tendo várias perguntas, para retrabalho. Olha só, perito do juiz é perito oficial, é nomeado pelo juiz. Assistente técnico das partes é nomeado pelo Ministério Público e pela defesa. Então são 3 peritos, cada um com funções diferentes. O perito oficial, ele dá um laudo pericial que vai para os autos. Os assistentes técnicos periciais, eles vão escrever a mesma coisa que no laudo, só a nível de pareceres, e vão questionar esse laudo do perito oficial. Seja um assistente técnico contratado pelo Ministério Público, seja um assistente técnico contratado pela defesa. Entendido isso, vocês podem já desenvolver o trabalho de vocês. Na fase de perícia no processo, cada assistente técnico pode preparar um parecer, assim como o perito prepara o laudo sobre o mesmo tema. Nada impede que os assistentes técnicos assinem juntos o laudo do perito quando concordarem com ele. Eles expressam a concordância com o laudo do perito através de petições e pareceres isolados. O termo parecer para designar o trabalho escrito do assistente está determinado no Código de Processo Civil, artigo 433, e por aí lá vai. O perito oficial do juízo, ele, novamente, nomeado pelo juiz. Cada parte, tanto o Ministério Público como a defesa, podem nomear seus assistentes técnicos. Então observem isso, porque isso para o júri, principalmente aqueles que vão fazer o júri simulado agora na segunda-feira à noite, devem observar isso, porque eu ministro essa aula presencial, ministro ao vivo agora, fica gravado, eu mando para o WhatsApp de todo mundo. Então não é possível o erro na segunda-feira com referência a este tema, já que é importante que vocês tenham essa fixação. E podem procurar mais informações sobre as questões periciais. No nosso caso, que nós vamos trabalhar com a inimputabilidade, nós trabalhamos com a doença mental. Os peritos serão médicos, psiquiatras ou psicólogos. E os assistentes também. O advogado, tanto o advogado como o Ministério Público, como tem o munus público e como tem o poder de falar em juízo ou fora dele, ele pode falar sim, mas não é uma perícia, não é um parecer, é uma opinião, é um arrazoado. Nós aqui no escritório de advocacia, nós fazemos sim as análises técnicas jurídicas dos laudos e adentramos na questão da medicina psiquiátrica e adentramos na questão da psicologia. Isso inclusive tem uma resolução 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, permitindo aos advogados uma investigação extrajudicial, podendo valer-se ou não de peritos ou especialistas. O advogado fala em juízo ou fora dele, certo? Esse trabalho a gente desenvolve aqui no escritório. E o nosso telefone aqui para contato, nós estamos às ordens, estamos aqui com um ouvinte ao vivo de Santa Catarina, um grande abraço aí, Santa Catarina. Nós temos aí o programa do pastor Eduardo Macedo, que é amanhã às 14h30, em Balneário de Camboriú, né? Um abraço aí a todo mundo aí, Santa Catarina. Então, essa web é fascinante porque consegue transmitir para o mundo, né, com uma facilidade incrível. Então, nosso telefone é 719-9103-0089. 99103-0089. 71. A gente faz a análise jurídica, análise técnica jurídica dos laudos e dos pareceres dos assistentes técnicos.
Entendido aí o tripé, né? Juiz, perito oficial, assistente técnico do Ministério Público, assistente técnico da defesa, aí vocês podem utilizar no júri cada um, o juiz um perito, o Ministério Público um assistente técnico e a defesa um assistente técnico. Usando esses peritos, vocês poderão realmente fazer um trabalho belíssimo no júri simulado. Esses são os esclarecimentos que eu tinha para fazer com referência à questão do médico, psiquiatra, perito e dos assistentes técnicos das partes. Muito obrigado, até o próximo programa, se assim Deus permitir e Ele permitirá.